Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte. Vamos lá, vamos por partes. Olha só, eu tenho um canal que se chama Casamento de Verdade, eu acho que todo mundo aqui conhece. E no canal Casamento de Verdade eu mostro o quanto é difícil você ter um bom casamento, certo? Encontrar uma boa pessoa. E o pior ainda, o quanto vai ser difícil para as próximas gerações, certo? Tudo bem. Então, quando a gente chega nesse ponto para conversar sobre isso, eu digo o seguinte: olha, só tem uma forma de você ajudar as próximas gerações a ter bons casamentos. E a única forma é você montar comunidades, se inserir em comunidades e acompanhar o desenvolvimento dos jovens durante toda a vida deles, certo? Tudo bem. E aí muitas pessoas, elas colocam comentários deste tipo aqui que eu li hoje, ó. Afonso, tudo bem, eu concordo com você, mas tá vivendo dentro de uma comunidade é um luxo para poucos, certo? Olha que interessante essa pergunta, esse questionamento, essa afirmação. Viver em uma comunidade é um luxo para poucos. Viver dentro de uma comunidade bíblica israelita, certo? Todo mundo seguindo as leis do Criador, é um luxo para poucos. Muitas pessoas já perceberam isso. Por que elas perceberam isso? Veja bem, é difícil você encontrar uma comunidade, é difícil você entrar numa comunidade, é difícil você fazer uma comunidade. É difícil você fazer uma comunidade dar certo. Olha só que interessante. Mas as pessoas elas não vão muito fundo nesse ponto aqui. Eu gostaria de ir um pouco mais fundo nesse ponto hoje. Que é o seguinte. Vamos lá. Olha só. Tudo o que o Criador fez, tudo que ele fez é um luxo. É um luxo. É um verdadeiro luxo. Tudo que o Criador dos céus e da terra fez é um luxo para a gente. Ele nos fez, ele nos amou tanto que ele fez tudo para a gente como um luxo. É um luxo. E infelizmente nós mesmos, nossos ancestrais, eles trocaram esse luxo por um monte de lixo, certo? Se você for ver a diferença entre a palavra luxo e lixo, é só trocar o U pelo I, certo? Luxo e lixo. Pois bem, por quê? É uma pequena troca. Você pensa que eu estou fazendo uma pequena troca, mas você está trocando uma grande coisa. Então vamos lá, vamos por pontos. Casar com uma boa esposa para um homem é um luxo nos dias de hoje. Na próxima geração vai ser um super luxo você casar seus filhos com boas pessoas. Casar com um bom homem é um luxo para uma mulher. É um luxo, porque você vê, hoje em dia tem muitos homens aí com problemas também. Agora, olha só, não é só isso. O ar fresco, a água limpa, sem poluição, é um luxo. É um luxo que todo mundo já teve. E todo mundo trocou por mais comunidade, certo? Trocou por uma série de tecnologias. O pessoal trocou isso. Olha só, comida sem agrotóxico, você plantando sua própria comida ao invés de fazer grandes plantações, você ter sua comida, saber plantar ela, conseguir consumir ela, uma comida boa, é um luxo. Todo mundo vai dizer isso, todo mundo vai concordar, é um luxo. Mas nossos antepassados já tiveram esse luxo. Eles trocaram isso por tecnologia. Eles trocaram isso por independência. Vamos colocar um cara só plantando batata, um cara plantando milho, etc. Tal. Vamos perder esse conhecimento, vamos entregar de bandeja para quê? Para a gente ter então esse lixo que a gente chama de tecnologia. Ter filhos vai ser um verdadeiro luxo. Você criar seus filhos já é um luxo nos dias de hoje, por causa dos divórcios e tudo mais. Mas ter filhos no futuro, para as próximas gerações, vai ser um luxo. Hoje em dia, para quem não sabe, o pessoal já tem clonagem, certo? Que provavelmente já estão usando com humanos, provavelmente. Na verdade, a gente vai explorar isso mais para frente, esse assunto, porque assim, tem muita informação sobre clonagem já saindo por aí. E o que acontece? A gente vai ir bem a fundo nesse assunto clonagem mais para frente, não aqui nesse canal, mas a gente vai investigar esse assunto aqui. Outro ponto, você já tem os úteros artificiais. O pessoal diz que
criou útero artificial para ovelhas. Para ovelhinha. Veja bem, é muito barato uma ovelhinha nascer. Uma ovelhinha é quase de graça para nascer. Agora, você está colocando a ovelhinha no útero artificial, eles dizem que é porque uma ovelhinha ela precisava ter o filhote antes do tempo para ele não morrer. Nossa, eles são tão bons, os cientistas tão bons que criaram esse útero artificial e estão treinando com ovelhinhas. Sei. Logo, logo, quem vai fazer as crianças nascerem vai ser o Estado, vai ser corporações. A criança não vai nascer com pai e mãe. Ela vai nascer de uma corporação e um homem, talvez uma mulher, ou talvez um homem ou uma mulher, vão criar essa criança. Um dia, essa criança vai crescer, o pai e a mãe vai dizer assim, não, filho, tudo bem, não sei o quê. O jovem então vai dizer assim, desculpa pessoal, vocês só foram as pessoas que me criaram, ok? O pai é o Estado, o pai é a corporação que criou, colocou lá dentro do útero, etc. Tal. Então eu não devo nada a vocês, ok? Vocês não fizeram mais do que a obrigação estatal de vocês. É isso. Então assim, ter filhos vai ser um luxo. Vai ser um grande luxo. E era uma coisa que todo mundo sempre fez. Todo mundo sempre fez, não precisou de tecnologia nenhuma para ter filho. Certo? Não precisava de nada do que o pessoal oferece para ter filhos. Nada, nada. Era um luxo, ninguém percebeu. Todo mundo trocou por lixo. Ok? Pois bem, educar seus próprios filhos nos dias de hoje, muitas pessoas falam assim, Afonso, você educa seus próprios filhos? Isso é um luxo, porque no país onde eu estou, por exemplo, o Brasil, a pessoa vai dizer, não pode fazer isso, mas nos Estados Unidos ainda pode, então é um luxo. Sim, é um luxo, mas sempre pôde ser feito assim, sempre, sempre. Decidir sobre sua própria vida em termos de medicamentos, entre aspas, ok? Hoje já é um luxo, já é um luxo. Mas as pessoas fizeram isso, elas ensinaram geração após geração. Olha, se o Estado indicar um medicamento, todo mundo toma que vai ser para o seu bem, certo? Pai ensinou filho, mãe ensinou filho, e assim foi, geração após geração. A mentira se propagando. Então, deixa eu deixar uma coisa clara para todo mundo aqui, pessoal. Olha, ter uma comunidade, estar numa comunidade, viver uma comunidade, é um luxo que muito tempo atrás todo mundo tinha. Ar fresco era um luxo que muito tempo atrás todo mundo tinha. Já todo mundo tinha isso. Todo mundo trocou esse luxo por uma série de lixos, certo? Que o nosso adversário, Hasatan, ele oferece em troca. É como aquela coisa, pessoal, olha, o pessoal trocava lá, os portugueses trocavam ouro, pau-brasil, etc., por espelho com os índios. Nós aqui, pessoal, estamos no mesmo nível de ignorância, trocando coisas de valor por coisas sem valor nenhuma. Quando a pessoa diz assim, olha, o homem não tem mais valor nenhum, ela está trocando algo importante, por exemplo, a mulher está trocando o homem, que é algo importante, por um lixo. A mesma coisa para o homem. O homem diz assim, as mulheres hoje em dia não têm mais valor. Tem mulheres que têm muito valor. O ponto é o seguinte, quando eu estou falando no canal Casamento de Verdade sobre os problemas que hoje tem com as mulheres, eu não estou tentando desvalorizar de forma alguma as mulheres. Eu estou tentando fazer o seguinte, olha, ao invés de a gente colocar uma régua e colocar todas as mulheres com valor baixo, existem algumas poucas mulheres que têm um valor altíssimo, altíssimo, porque são raras, são raríssimas, certo? Agora, a maioria que tem por aí tem um valor abaixo do que você está imaginando. Não tem a média? Tem algumas que têm valor muito abaixo do que você está imaginando e tem umas que têm valor muito mais alto do que você imagina. Então, quando o pessoal vai lá e coloca as mulheres, por exemplo, com uma média 5 ou 4 de valor, espera um pouquinho. Você está sendo injusto, porque tem mulheres que valem 0 e tem mulheres que valem mais do que 1000. Então, o que acontece? Aí você tira a média e fala assim, mais ou menos vale 4. Não, está errado. Quando você encontra algo tão particular, tão específico, algo tão importante, você tem que identificar aquilo como um luxo. É um luxo. Para a mulher, é um luxo encontrar um bom marido. Para um homem, é um luxo encontrar uma boa esposa. O ter uma comunidade, embora seja algo difícil, é um luxo. Sim, é um luxo que muitos já tiveram. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já conversei com muitas pessoas idosas e eu perguntei para elas isso. Por que você trocou
estar lá no campo, ter tanto conhecimento, etc., para ir para a cidade? Por que você fez essa escolha? E eles dizem sempre a mesma coisa. Foi pelo bem dos nossos filhos. Foi pelo bem dos nossos filhos. Porque no interior não tinha escola. Então a gente foi para a cidade para ter escola, para ter acesso a uma boa educação, para os nossos filhos irem para frente. O pessoal trocou um luxo que eles tinham de água limpa, controle da alimentação, educar os seus próprios filhos, encontrar bom casamento para as crianças. Trocou esse luxo por um lixo. Um lixo. Porque você vê, a educação chegou aonde nos dias de hoje? Onde a gente está na educação? Nossa, uma coisa super maravilhosa? Não. O Hasatan, nosso adversário, ele é muito, muito malandrinho. Ele faz o seguinte: no momento inicial, a educação tinha valor, ninguém sabia ler. Então o que acontece? Ele vai lá e ele põe uma coisa que você quer. E aí, na hora que todo mundo aceitou aquilo, ele vai lá e troca a qualidade daquilo. Por exemplo, é que nem a polícia. A polícia, você olha e fala o seguinte: poxa, é importante ter a polícia. O Hasatan disse pra gente, é importante ter a polícia. Ao invés de você se defender, é importante ter a polícia, porque aí um dia que vier um bandido, você só liga no telefone e vem pessoas preparadas para te defender. Beleza, parecia muito bom. Aí de repente chegou nos dias atuais, a polícia faz o quê? Ela vê se o cara tá sem usar máscara, etc, tal, e ó, paulada no cara. E os bandidos? O bandido não pode mexer, porque o juiz falou que não pode subir no morro, não pode isso, não pode aquilo, pode matar uma criança inocente. Mas você, que pagador de imposto, não usou a máscara, não fez uma coisa que o Estado quer, ó, cacetete. Mas espera um pouquinho, você tá lá apanhando com o cacetete, você pensa assim: por que existe polícia? Esses caras estão batendo na gente. E aí o que acontece? Você se lembra, pera um pouquinho, mas antigamente a ideia era boa. Porque o Hasatan, ele sempre introduz uma ideia de forma bonita. Porque senão você não vai cair. Entendeu? Você não vai cair. Certo? Então é assim, quando a gente vai pensar em comunidades, pessoal, a gente tem que sempre tentar pensar o seguinte: ok, essa ideia é boa. Essa ideia é boa, hein? Tal coisa é boa para uma comunidade. Isso é bom. Essa pessoa é boa. Tudo é bom. Beleza. A pergunta é: em que nível é bom? Em que nível é bom? A gente está sendo enganado pelo Hasatan? Essa é a pergunta. Certo? Você está sendo bonzinho, por exemplo, vamos dizer assim, você tem uma comunidade e de repente chega uma penca de parente seu lá. E aí? Você vai tirar comida de todo mundo que está na sua comunidade para você, por exemplo, privilegiar os seus parentes. Certo? Que não leem a Bíblia, não seguem os mandamentos, nem nada. Você vai fazer isso. Como é que funciona? Você percebe? Então, assim, sempre a gente tem que começar a perguntar o seguinte: quando a gente vai pensar numa comunidade, a gente tem que pensar o seguinte: espera um pouquinho. Sempre que tem uma boa ideia, existem duas possibilidades. Número 1, a ideia realmente é boa. Número 2, o Hasatan está me entregando uma ideia aparentemente interessante, mas talvez ela não seja, certo? Talvez ela não seja. Porque lembre-se uma coisa: se seus avós, bisavós foram enganados, certo? Trocaram o luxo pelo lixo, você tem que se lembrar que talvez você também, em algum momento, possa trocar o luxo pelo lixo. Certo? Finalizando aqui, pessoal, vamos lá. Infelizmente, trocamos todo o luxo que o Criador nos deu por um monte de lixo tecnológico que o Hasatan nos oferece. Certo? E a gente não pode cair nisso, né? Porque, tipo assim, a gente já tem histórico aí para começar a entender a sacanagem que ele faz. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Só uma reflexão hoje, vamos começar a pensar um pouquinho. Sempre que você for pensar em termos de comunidade, escolher uma comunidade, entrar numa comunidade, qualquer coisa, você vai ter que pensar em termos estratégicos, avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.